nosso diagrama de fases, nós temos a variação da porcentagem de carbono, porcentagem de peso de carbono, né? Quando nós olhamos para essa linha aqui, nós temos 100% de ferro, tá? Essa faixa aqui é 100% de ferro. Então, se eu estou nesse ponto aqui, eu tenho 100% de ferro. E aí, as composições, as fases, né, formadas, elas vão variar com a temperatura, que é o que nós temos no eixo vertical. Então, mesmo com 100% de ferro, nós vamos ter modificação aqui de constituintes. Tá? Essa é a faixa de 100%. Quando nós vamos andando para a direita, aqui do nosso gráfico, né, do nosso diagrama, nós vamos diminuindo a porcentagem de ferro e aumentando a porcentagem de carbono, né, chegando ao outro lado, né, com 100% de carbono e 0 de ferro, né? Porém, nós vamos ver depois que no diagrama de fases que nós chamamos de ferro-carbono, na verdade ele não é mostrado com 100% de carbono. Geralmente nós só representamos até 6,70% de carbono, né? Então acaba que nós vamos chamar este diagrama de diagramas de fases ferro-cementita. Por quê? Essa faixa de 6,70 é onde se forma a cementita. Tá? E aí, por que nós só estudamos, né? Por que geralmente nós olhamos para esse diagrama até 6,70% de carbono e não 100% de carbono? Porque é o interesse industrial. Geralmente, nós temos aqui, né, a formação de carbono, de aço e de ferro fundido. Temos a porcentagem de aço e ferro fundido que nós vamos ver daqui a pouco, né? E o ferro fundido industrialmente, ele só vai geralmente até 4,50% de carbono. Nem chega a 6,70%. Tá? Mas é suficiente, esse pedaço do gráfico já é suficiente para nós entendermos, né, os materiais industriais que são importantes para a área da mecânica, né? A parte dos materiais ferrosos, claro, né? Ainda temos o arcabouço dos materiais não ferrosos. Tá? Então nós vamos estudar só até 6,70, tá bom? E como que nós vamos começar olhando para esse gráfico? Nós vamos começar a colocar primeiro as fases que são puras, tá? As fases puras. Depois nós vamos fazer, né, aqui o preenchimento das áreas que tem mais de um componente puro, tá bom? Então, por onde que nós vamos começar? Nós vamos começar, tá? Por onde nós temos uma alta porcentagem de ferro, né? Que é este constituinte aqui, que é ferrita alfa, tá? Este é ferrita alfa, ok? Então, é esse pedaço aqui do nosso diagrama, nós temos ferrita alfa, a formação de ferrita alfa. A nossa próxima fase pura, que nós vamos colocar aqui, vai ser a cementita, tá? Que é o Fe3C, a cementita. E ela se forma em 6,70% de carbono. Então, nós vamos colocar ela aqui, tá? Essa é a linha da cementita, 6,70, tá? É a linha, não é a área. É a linha, é essa linha aqui. Agora, o próximo microconstituinte que nós vamos adicionar aqui é a austenita gama. A austenita gama, ela está nesse pedaço do nosso diagrama. Aqui nós temos a formação
da austenita gama com essa mistura de porcentagem de carbono e temperatura. Tá? A próxima fase que nós vamos colocar aqui vai ser a ferrita delta. Vamos colocar aqui. Aqui. Ferrita delta, que ela também se forma, olha, nesse cantinho aqui, pequenininho do gráfico. Um diagrama que quase não dá para ver, esse pedacinho aqui, tá? Do diagrama. Que nós temos a ferrita delta, tá bom? E mais nós temos ainda uma fase pura, que é a fase de líquidos, que é essa parte toda aqui, olha, onde os materiais ferrosos eles já passaram do seu ponto de fusão e se tornaram totalmente líquidos, tá bom? Nessa fase aqui eles são sólidos, eles começam a se tornarem líquidos nessas áreas próximas e aqui nessa parte ele já está 100% líquido. Porque a temperatura aumenta, né? Exatamente, com o aumento da temperatura ele atinge o seu ponto de fusão, que nós vamos ver aqui ainda as temperaturas. Se você quiser compartilhar o vídeo, acho que já é uma boa hora de parar. Nós vamos colocar as temperaturas, tá? E algumas porcentagens. Essa porcentagem aqui, olha, de 6,7 ou 6,67, nós colocamos aqui, ó, na sementita, tá? Show. Nós temos também umas porcentagens importantes que são 0,77, que é esse ponto aqui, ó. Também é importante colocar no gráfico, nós vamos ver no diagrama. Outro ponto muito importante de nós colocar, tá? É o 2,11, que é a faixa que divide o aço do ferro fundido. Essa porcentagem aqui é até o máximo que vai ao austenita, tá? Esse ponto aqui. Nós vamos dividir esse gráfico em dois. 2,11, tá? Até 2,11 nós temos o aço. E para cá nós temos o fofo, Ferro fundido. que é o ferro fundido. A partir de 2,11 algumas literaturas trazem 2,14. Mas na prática os aços geralmente não passam de 1% de carbono. Tá? Geralmente eles não passam de 1% de carbono. Tá bom? Então esse gráfico, esse diagrama ele é dividido assim, para lá, né? A partir de 2,11% de carbono nós temos o ferro fundido e abaixo de 2,11% nós temos o aço. Inclusive eu costumo falar com os alunos, olha, o aço 1020 tem 0,20% de carbono. Quando eu pergunto do aço 1020, geralmente eles falam, professora, tem 20% de carbono. Eu falo, gente, não pode. É só vocês lembrarem do diagrama de fases ferro e sementita. Por quê? Se eu estou falando que o aço só vai ter 2,11% de carbono, como que o aço 1020 tem 20% de carbono? Não pode, se o máximo é 2,11%, né? Então, na verdade, nós pegamos essa porcentagem, esses dois dígitos finais do 1020, que é o 20, né? E nós dividimos por 100. Aí nós vamos obter 0,20% de carbono. 0,20. Que é um aço doce, né? Que é um aço macio, porque ele tem uma baixa porcentagem de carbono, 20%, né? De carbono, é o aço de baixo carbono. Maleável. Tá?
Tá? Então, vou apagar aqui só para não atrapalhar nossas 4,50%, esse ponto aqui triplo, tá? 4,50. E aí, agora eu vou colocar algumas temperaturas também importantes, tá? Eu não vou usar todos, porque todas as porcentagens, senão fica muito poluído. Aqui, ó, essa linha aqui, ó, é a linha de 727 graus Celsius. Tá mais uma? Tá caindo. Outra temperatura importante, 912. É esse ponto aqui, ó. Tá? Logo acima de 727, né? Que é aqui. Começa a cair com o tempo. Então, ela tá nessa faixa aqui, vai até final 720. Entendi, show de bola. Tá bom? Uhum. Agora, nós temos também... Cadê? Vamos colocar 912. Ok, ficou bom. Cadê? Dessa linha aqui também é importante, ó. Essa linha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Você prefere colocar aqui, ó? Não, que ela, se eu fosse prolongar, estaria Isso. 1148. 1148. Essa linha. Essa fitinha aqui ela não é muito boa, não. Tá quebrando lugar mesmo, não. Um pouquinho acima, né? Já estamos aqui em 1394. Aqui. Ficou bom mesmo. Vai ficar ali. Nós temos a faixa. Cadê? Aqui um pouquinho acima aqui, ó. Aqui nessa linha aqui, tá? Vou tentar botar um pouquinho mais para baixo essa. E nessa linha aqui nós temos o 1495. Pode puxar com o piloto, para me entender melhor. Tem um piloto ali? Tem, vou puxar. Só tentando fixar isso aqui. O Super Bonde? Botei. Os alunos reclamam tanto dessas fitas. Professor, não estou entendendo, tá saindo. Aí, agora ficou melhor para entender. Tá. Tentar. Isso aqui não quer ficar de jeito nenhum. Deixa eu. Botou cola? Botar. Aí. Gostei. Ficou certinho. E lá em cima ainda. Ali é 077 carbono, né? Isso mesmo. 777. E aqui em cima, aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Nós temos 1538 graus Celsius. Esse aqui não quer ficar muito bem, não. Mas é a maior temperatura ali. Uhum. Vamos ver se vai ficar. Aqui tá tudo. 912 tá caindo. Tá caindo tudo. Isso aqui já é uma fase dupla que eu vou colocar ali. Ah, tá. Essas temperaturas, você prefere que eu tire? Já deu pra entender qual a faixa delas? Pode tirar que eu já anotei Eu aqui. acho que vai embolar mais depois. Tá? Eu só coloquei aqui. Temperatura já acabou mesmo, né? Eu já anotei aqui. As temperaturas são só essas que eu vou deixar. Essas aqui eu acho que... Ih, Foi o imã depois do cheiro. Wellington, nós vamos começar a parte que os alunos têm mais dificuldade, tá? Que é a parte em que nós começamos a preencher as fases misturadas. Tá? Nós temos as fases puras, que são
ferrita alfa, ferrita delta, austenita, cementita, que é o Fe3C, e líquidos. Tá? Então são 5 fases puras. Tá bom? Uhum. Agora nós vamos começar a colocar, tá? Se você quiser vir aqui preencher também, pode preencher. Funciona. Qualquer coisa eu faço aqui, depois você vai preenchendo. Isso. Tá? O que acontece aqui? Nós vamos preencher as fronteiras só onde tiver material puro, tá? Na fronteira. Se for material misturado, você esquece, tá? Por exemplo, essa parte aqui. Essa parte aqui, tá? Quem que faz fronteira? Aqui nós nem preenchemos ainda, porque é fase misturada. Aqui ao lado, que faz fronteira com essa área aqui, nós temos quem? Cementita. Então, uma das fases que vou estar aqui vai ser a cementita, tá? Porque faz fronteira com essa área, tá? E quem faz fronteira com ela do outro lado? Ferrita alfa. Então, essa parte aqui é a ferrita alfa mais cementita. Ferrita alfa mais cementita. É uma soma das fronteiras, sempre, tá? Uhum. Então eu vou procurar aqui a ferrita alfa, que eu só botei o alfa, tá? E Fe3C, que é Cementita. cementita. Então, essa área aqui, ela é formada por este constituinte. Inclusive, nós chamamos ele de perlita, tá? Essa aqui é a perlita, que é a ferrita alfa mais cementita, tá bom? Nós temos agora a próxima área que nós vamos, é a austenita gama, mais a cementita, né? Cementita está aqui, austenita gama está aqui, então aqui é austenita mais cementita. Ó, vamos lá agora para aquele pedacinho pequenininho ali. Esse pedacinho aqui, ó, ele tem fronteira desse lado, é um triângulo, né? Desse lado e aqui. Só que aqui nós temos o quê? Fases compostas. Então aqui a gente mata essa fronteira, né? Uhum. Nós só vamos pegar a fase pura. Agora temos esse lado e esse lado. Quem tá desse lado? Quem tá desse lado aqui? Ferrita. Ferrita Ferrita alfa. alfa. Ferrita alfa. E quem está desse lado aqui? Austenita gama. Austenita gama. Então, aqui nós temos quem? Ferrita alfa mais austenita gama. Então essa linha aí como se fosse fronteira também? Essa linha aqui é Aí, fronteira. é fronteira. Essa linha é fronteira e essa linha é fronteira. Entendi. Entendi. Sendo que essa aqui a gente vai matar, porque quem tá aqui? Austenita alfa mais cementita, que é uma fase composta, a gente esquece ela. Agora, quem tá puro aqui perto? Essa linha é fronteira, né? Porque essa parte todinha aqui é a ferrita alfa e essa parte todinha é austenita. Então ela banha aqui, ó, essa parte aqui. Né? Então nós temos a austenita gama mais a ferrita. Porque desse lado tá a ferrita e desse lado, com essa linha aqui, tá a austenita gama. Então ali é ferrita alfa mais austenita gama, tá? Então aqui nós temos alfa mais gama. Alfa mais gama. Tá? Eu vou colocar aqui ao lado, porque ele é pequenininho, tá? Agora, mas tá acompanhando, né? Tá caindo tudo bastante. Isso a gente chama de perlita. Tá? Entendi. Que é um constituinte aí muito conhecido. Agora, Wellington, vamos lá? Aquele pedacinho pequeno lá que você me perguntou. Esse pedacinho esse aí. aqui. Quem seria este pedacinho? Pensa aí um pouquinho. Aí seria ferrita delta, né? E com a fronteira líquidos. Não. Na austenita, né? Vamos lá. Exatamente.
Ó, ele tem, é um triângulo, né? Aham. Esse pedaço e esse pedaço. Sendo que esse pedaço aqui a gente nem sabe porque é coisa composta, Uhum. né? As fases que a gente já colocou. Essa fronteira aqui desse lado nós temos quem? Ferrita, delta. Delta. E essa fronteira desse lado? Austenita, gama. Austenita, gama. Então é gama mais delta. Entendi. Gama mais delta. Tá? É esse pedaço aqui. Gama mais delta. Ficou muito bom, ficou claro. Tá? Agora nós temos este pedaço para preencher, este pedaço e este pedaço. Esse aqui, os alunos ficam tanta raiva disso, velho. Esse professor falou que trouxe carta. Esse pedaço. Quem é esse pedaço? Bom, esse pedaço aí tá fazendo fronteira com o líquido, né? Tava fazendo fronteira com líquidos. E aí, peraí, tá fazendo fronteira com ferrita, delta. Exatamente. Então tem ferrita, delta mais líquido. Ferrita delta mais L de líquidos. Perfeito, vou botar aqui. Vamos botar certinho. Exatamente. Agora, este pedaço. Fazendo fronteira com líquidos e austenita, né? Líquidos e austenita, muito bem. Porque aqui ele tem até uma fronteira. Mas como nós já conversamos, Vai cair, vai cair. é composta, né? Então, a gente coloca para tirar uma foto. É. Então, aqui é austenita gama mais líquidos. Show. E aqui não é nada porque aqui já é gama com cementito, né? Por fim, eu tenho essa aqui, mas... Por fim, eu tenho essa partezinha aqui, que eu nem fiz, pra te falar a verdade, por quê? Essa partezinha seria, né? Líquidos mais cementita, né? Líquidos e cementita, aqui é a fase composta. Uhum. Mas você percebe que tá até tracejado. Uhum. Por quê? Porque essa fase ela continua pro resto do gráfico. Tá? Esse é só um pedaço dela. Que para aplicação